Bom dia, queridos alunos. Dando continuidade ao sistema nervoso, assinalado aí como aula 12 de Biologia no MyClass. Colégio Opção e Conhecimento, Sistema Coque de Ensino. Aula de hoje, setor 221, data 18 de maio de 2020, caderno 13, capítulo 18, página 254, exercícios do módulo 79, segunda parte do sistema nervoso. Começamos conceituando impulso nervoso. Condição para compreender como é a geração da alteração elétrica no neurônio estimulado. Porque para que haja um impulso nervoso, nós temos que saber o que gera esse impulso nervoso. Então, nós temos que conhecer como é o neurônio em repouso. Os mecanismos básicos que mantêm o potencial elétrico da membrana celular são os seguintes: a bomba de sódio e potássio e a diferença de permeabilidade desses dois íons. Então, vocês têm aí um esquema rapidinho da bomba de sódio e potássio que ocorre por transporte ativo. Então, se vocês não lembram bem, por favor, releiam lá o material do primeiro ano, que vocês têm toda a explicação. De um modo geral, podemos dizer o seguinte: o sódio tende a permanecer no meio extracelular, enquanto o potássio no intracelular. O impulso nervoso, ele corresponde a uma corrente elétrica que se propaga pelos neurônios graças a um processo de despolarização da membrana. Esse processo de despolarização ocorre mediante a estímulos e tem como função transmitir a outras células, como, por exemplo, células nervosas, células musculares ou glandulares, uma determinada informação. Transmissão do impulso nervoso. O neurônio em repouso, ao ser estimulado por fatores mecânicos, térmicos, químicos, luminosos, sofre algumas alterações. O estímulo, independentemente de sua natureza, deve ter certa intensidade mínima, que é chamada de limiar de excitação, para que o neurônio efetivamente responda a ele. Caso contrário, nenhuma alteração será desencadeada. Por isso, se diz que o neurônio obedece à lei do tudo ou nada. A intensidade da resposta é sempre a mesma, independentemente da intensidade do estímulo. Certo? Se você quiser dar um beliscão numa pessoa, você tem que apertar, senão ele não vai perceber a dor. Certo? Aqui vocês têm um neurônio polarizado, então vocês podem perceber que toda superfície externa é positiva e a interna, quer dizer, intracelular, é negativa. Na região estimulada, a membrana plasmática do neurônio torna-se momentaneamente permeável ao íon sódio. A entrada desse íon com carga positiva inverte o potencial elétrico da membrana do neurônio naquela região, que se torna carregada positivamente na face interna e negativamente na face externa. Essa alteração na distribuição de cargas elétricas chama-se despolarização e perdura por 1,5 milissegundos. Note que, na verdade, o que ocorreu não foi uma despolarização, porque continua polarizada, mas uma inversão de polaridade. Então, aqui vocês têm o neurônio despolarizado, certo? Na região despolarizada, a diferença de potencial entre as faces interna e externa da membrana do neurônio passa de menos 70 mV para mais 40 mV. Alguns autores põem mais 35. Há, portanto, uma oscilação transitória cuja amplitude é de 110 mV. Essa oscilação da DPD, quer dizer, a diferença de potencial, potencial de ação. Então, vocês podem notar aí no gráfico, de menos 70 até mais 40, dando 110 mV. Aí, vocês têm aquela parte do estímulo, até atingir o potencial de ação, depois cai novamente, entra abaixo de menos 70, que a gente chama de hiperpolarização, voltando novamente ao potencial de repouso. Eu assinalei aí os estímulos subliminares, que são aqueles que o consciente não percebe. Então, nós temos isso em muitas marcas famosas, em desenhos animados, em filmes. Então, é interessante que vocês deem até uma olhadinha nisso aí,
certo? E o tempo aí, olha, vocês estão vendo que é em milissegundos. Passado esse período, o neurônio remove ativamente os íons sódio para o exterior, dessa forma restaura a distribuição elétrica de repouso. O período em que o neurônio está se repolarizando é conhecido como período refratário, pois durante esse tempo o neurônio não reage a outros estímulos, por mais extenso que sejam. A região despolarizada gera um fluxo de cargas positivas em direção à região ainda em repouso, o que estimula e a despolariza. Essa outra região, uma vez despolarizada, irá fazer o mesmo com a região seguinte, e assim sucessivamente até que essa onda de despolarização ou impulso nervoso atinja o final do axônio. Percebe-se que o impulso nervoso é uma reação em cadeia. Como a amplitude da despolarização é o potencial de ação, costuma-se dizer que o impulso nervoso é um potencial de ação propagado pela membrana do neurônio. Trata-se de um fenômeno de natureza eletroquímica, autopropagado e recuperativo. Potencial de ação. Aí nós temos novamente aquele gráfico, né, mas colocamos aí o potencial de repouso, a despolarização em vermelho, depois a repolarização em azul, ali abaixo de menos 70 milivolts, uma hiperpolarização, e volta novamente para o limiar de disparo, entrando de novo para o potencial de repouso em verde. E vocês podem ver que o tempo está em milissegundos. Aí um resumo da transmissão do impulso nervoso, tudo que nós falamos, né? Os dendritos, o corpo celular, o nó neurofibroso, o axônio revestido pela bainha de mielina. Então, vocês notam aí a sequência, né? Potencial de ação, potencial de repouso e a troca de cargas. No primeiro segmento ali na figura, negativo para fora, positivo para dentro, depois repolariza, positivo, negativo, continua um pouquinho positivo, negativo, depois volta ali continuando positivo, negativo, depois negativo extracelular, positivo, que o sódio entra, e assim sucessivamente essa reação em cadeia. Aí também um outro esquema mostrando a transmissão do impulso nervoso, né? Então, a estimulação do neurônio consiste numa inversão da polarização, retomando ao valor inicial. Aí a fase de despolarização, indicada por 1, né? A membrana passa de menos 70 para mais 35 milivolts, ou 40, né, mais 40 milivolts. E a fase de repolarização, na figura 2, né, o restabelecimento do potencial de repouso, menos 70 milivolts. E aí vai continuando em cadeia. O ponto de contiguidade entre um neurônio e outra célula, que pode ser um outro neurônio, uma célula muscular, uma célula glandular, é a sinapse. Na extremidade do axônio encontram-se vesículas cheias de substâncias químicas chamadas mediadores químicos. Na maioria das sinapses dos vertebrados, a acetilcolina e a noradrenalina são exemplos de mediadores químicos, também conhecidos como neurotransmissores ou neurohormônios. Vocês estão vendo aí na figura, né? A contiguidade, elas não estão encostadas, e ali aquelas bolinhas, né, brilhantes, é o neurotransmissor que está passando por esse espaço. Sinapse. Quando o impulso nervoso alcança a terminação do axônio, ocorre o rompimento das vesículas contendo um mediador químico, o qual extravasa para a fenda sináptica, espaço existente entre as células adjacentes, e atinge a membrana da segunda célula. Se essa célula for outro neurônio, o mediador químico se ligará a moléculas receptoras na membrana pós-sináptica, abrindo os canais que permitem a entrada do íon sódio, e o impulso nervoso será gerado e irá propagar-se pela sua membrana plasmática. Se tratar de uma célula muscular, ela responderá ao estímulo com uma contração. Vocês percebem aí no esquema, né, a presença de mitocôndrias, que é justamente para fornecer energia necessária para o transporte ativo.
Mediador químico. Há uma elevada especificidade entre o mediador químico e determinados receptores, localizados na membrana pós-sináptica, membrana da célula vizinha ao neurônio transmissor. Ao mesmo tempo que o mediador químico excita essa célula, enzimas ali localizadas inativam rapidamente. Quer dizer, não pode continuar com aquela informação, tem que liberar para passar um novo impulso nervoso. A propagação do impulso nervoso através da sinapse também é unidirecional, uma vez que as vesículas contendo o mediador químico só são encontradas na extremidade do axônio. E as sinapses podem ser de duas formas. Nos invertebrados, elas são chamadas sinapses elétricas. A corrente elétrica flui de um neurônio para outro por meio de junções gap, junções que formam canais citoplasmáticos, permitindo a comunicação entre as células. Já nos vertebrados, nós temos as sinapses químicas. A informação é transmitida de um neurônio para o outro por meio de mensageiros químicos denominados neurotransmissores, como nós já vimos, né? O neurônio pré-sináptico sintetiza em pacotes os neurotransmissores nas chamadas vesículas sinápticas. Com a chegada do impulso elétrico e a despolarização da membrana pré-sináptica, esses neurotransmissores são liberados. O neurotransmissor liberado estimula a membrana pós-sináptica do neurônio receptor, alterando sua permeabilidade, originando um novo impulso nervoso. A gente repetiu algumas vezes, isso para ficar bem fixado na cabecinha de vocês, né? Porque é meio complicado mesmo. E aí mostrando, né? Porque é unidirecional, dendrito, corpo celular, axônio, sinapse, dendrito, corpo celular, axônio, né? Porque as vesículas estão nas terminações do axônio. Então, só um sentido. A gente fala unidirecional, mas na realidade é num único sentido. No exercício 1, né, vamos então ver qual é a alternativa correta. Há evidências que a transmissão do impulso nervoso através da sinapse deva-se à ação de um neurohormônio liberado pelas terminações do axônio, passagem de RNA, já eliminamos essa, a continuidade é contiguidade, a condução direta não é direta e o abaixamento do limiar de excitação não é abaixamento. Portanto, ficamos com a alternativa A. Certo? Exercício 2, o esquema representa dois neurônios contíguos, 1 e 2, no corpo de um animal, sua posição em relação às duas estruturas corporais identificadas por X e Y. Tomando-se as estruturas X e Y como referência, em que sentido se propagam os impulsos nervosos através dos neurônios 1 e 2. Então, se vocês olharem, aqui está o axônio, então ela vai se propagar de Y para X. Considerando que na sinapse mostrada não há contato físico entre dois neurônios, o que permite a transmissão do impulso nervoso entre eles é a presença dos neurotransmissores. E explique o mecanismo que garante a transmissão unidirecional do impulso nervoso na sinapse. É porque os neurotransmissores são produzidos nas vesículas, né, nas terminações do axônio. E aí a resposta: a propagação dos impulsos segue no sentido Y para X, dendrito, corpo celular, axônio. B. A transmissão do impulso nervoso ocorre na sinapse graças à liberação de mediadores químicos, neurotransmissores, pelas terminações do axônio do neurônio 2. Essa substância atua nos dendritos do neurônio 1. E a C. A transmissão direcional na sinapse é garantida devido ao fato de que as vesículas com neurotransmissores estarem presentes apenas nas terminações do axônio pré-sináptico. Antes de vocês montarem uma resposta, façam assim, peguem só a ideia central de cada questão e depois vocês montam de acordo com a maneira como vocês aprendem. E no exercício 3, nós temos aí, observando o esquema que representa um neurônio em repouso, podemos afirmar que nessas condições, só de olhar a figura, nós já vamos ver que ele está com cargas positivas no exterior e cargas negativas no interior. Então, vamos ver. Se a membrana do neurônio for atingida por um estímulo, as quantidades de um só de potássio dentro e fora da membrana igualam-se, não. B. Em virtude da diferença de carga entre as fases externas e interna, o neurônio está polarizado. A ocorrência do impulso nervoso depende do estímulo de natureza elétrica. Não necessariamente, a quantidade de íons potássio é menor na parte interna
do neurônio em virtude de sua saída por osmose, não é por transporte ativo. Se as concentrações dos íons sódio e potássio se fazem sem gasto de energia, sendo exemplo de transporte ativo. Sem gasto de energia, não, né? Transporte ativo gasta-se energia. Portanto, ficamos com a alternativa B. E aqui a nossa tarefinha, né? Você já sabe as instruções, por favor, sigam a regra, coloquem sempre o nome, o série, a data de entrega da tarefa, tá? E o dia que a aula foi dada, também isso é importante. E vamos lá com os exercícios da tarefa. São 5 exercícios e não esqueçam de colocar quantos vocês fizeram e se vocês tiveram alguma dúvida. Gente, obrigado pela atenção, até mais.